Na qualidade de Presidente do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, gostava de vos dar boas-vindas às cerimónias de jubilação do professor José Tribolé. Lamento não julgar para todos. Quando decidimos o local desta sessão, houve uma discussão inicial e o professor Tribolé, no seu estilo próprio, disse: se não pode ser no Altice Arena, então tem que ser no Técnico. Este é o maior anfiteatro do Técnico. Temos anfiteatros abertos alternativos para as pessoas estarem a ver a sessão em direto e convidava todos desde já a, no final, nos encontrarmos no átrio do pavilhão central para um porto de honra no final. Portanto, agradeço a vossa presença toda, acho que é uma justa homenagem ao professor Tribolé, acho que ele teve um impacto na vida de muita gente, alunos, colegas e no próprio Instituto Superior Técnico. E por isso convidava o professor Arlindo Oliveira, Presidente do Técnico, a vir dar umas palavras exatamente sobre isso. Magnífico reitor da Universidade de Lisboa, professor António Cruz Serra, professor José Tribolé, hoje aqui muito justamente homenageado, professor José Carlos Monteiro, Presidente do Departamento de Engenharia Informática, professor Leonel Sousa, Presidente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica de Computadores, membros dos diversos órgãos da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior Técnico, nomeadamente do Conselho Geral, do Conselho de Escola, senhores diretores e presidentes das unidades do IST, senhores vice-presidentes, presidente do Conselho Científico e presidente do Conselho Pedagógico, senhores professores, caros alunos, caros amigos e familiares do professor José Tribolé, é com muito prazer que vos dou aqui as boas-vindas ao Instituto Superior Técnico e a este evento em particular, que é um dia importante, seguramente na vida do professor José Tribolé, que dedicou uma vida a esta instituição, mas também para o Instituto Superior Técnico. Uma vez que este dia marca, ainda que simbolicamente, também o dia em que o Instituto Superior Técnico deixará de contar com a colaboração do professor José Tribolé no ativo, embora, estou convicto, não deixará de contar com a sua colaboração real com esta escola, que sempre deu com vontade, com competência e com grande entusiasmo que todos nós conhecemos. O professor José Tribolé, como sabem, é professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do IST, teve muitas outras funções, entre as quais a de Presidente deste Departamento e a de Presidente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. É professor distinto do IST, uma distinção que é dada apenas a um pequeno número de professores do IST e que representa um reconhecimento de contribuições únicas. Embora deva dizer que, no caso do professor José Tribolé, estas contribuições são talvez mais únicas ou mais numerosas do que é natural ou do que seria de esperar, mesmo para um professor catedrático, mesmo para um professor que tem uma carreira tão longa como é aqui. Lamentavelmente não preparei devidamente a lista completa de todas as muitas contribuições que o professor José Tribolé fez à escola e vou seguramente esquecer-me de algumas, mas desculpar-me-ão pela má memória e pela eventual omissão de algumas importantes contribuições. Ao longo da sua carreira, o professor Tribolé criou iniciativas diversas que foram as primeiras a ocorrer no Instituto Superior Técnico. Criou naturalmente o sistema INESC, que é mais do que... Criou primeiro o INESC, depois veio a converter-se no sistema INESC, que é mais do que uma instituição privada sem fins lucrativos. É uma instituição que, na prática, deu o exemplo para todo o país de como estas instituições complementam e são essenciais, e na altura eram ainda mais essenciais, para um sistema de investigação, especialmente numa altura onde as universidades estavam muito anquilosadas, muito limitadas no que podiam fazer. Este modelo veio depois a espalhar-se e é um modelo neste momento comum, mas não se esqueçam, não era comum na altura em que foi criado o INESC. Criou o primeiro mestrado no Instituto Superior Técnico, criou a licenciatura em Engenharia Informática de Computadores, que é neste momento, como sabem, a maior, mas seguramente uma muito importante licenciatura do Instituto Superior Técnico. Criou o Departamento de Engenharia Informática, criou a ideia e ajudou a implementar e a executar a ideia de um campus no Tagus Park e a própria ideia de Tagus Park.
e criou um número tão grande de infraestruturas e iniciativas diversas aqui no Instituto Superior Técnico que nem sequer as consigo incluir todas, mas que obviamente incluem diversas iniciativas relacionadas com a melhoria de instalações, como a torre onde se vieram a desenvolver trabalhos que agora é conhecido como a Torre Norte, todas as instalações das novas licenciaturas e diversos outros edifícios e infraestruturas. Embora eu esteja aqui a fazer uma lista que é comprida, vocês percebem que qualquer uma destas coisas seria só por si uma contribuição enorme para o Instituto Superior Técnico. E eu não me importava de contar no currículo com pelo menos uma destas, e de facto é com alguma vergonha para que não conto. Mas pronto. Como professor e na sua função de professor, foi, como eu já referi, presidente do DEI e do DEC, foi também membro do Departamento de Engenharia e Gestão, como numa fase de constituição do mesmo, foi e é presidente do INESC, e foi, obviamente, orientador de numerosos professores do IST, muitos dos quais são catedráticos e outros, e muitos deles, se não todos, deram importantes contribuições à nossa escola. Das disciplinas que lecionou, nem sequer me atrevi, mas sei que elas vão desde a arquitetura de computadores, vão até aos bits que se ensinam na arquitetura de computadores aos alunos do primeiro ano, até à arquitetura de organização empresarial, o que praticamente é a gama mais vasta que alguém alguma vez ensinou no técnico, uma vez que vai desde os bits até aos servidores de carbono, e reconheçamos que não há muitas pessoas que tenham a capacidade para se adaptar com visões tão diferentes ao nível pormenor. Portanto, numa nota mais pessoal, eu tenho trabalhado com o professor José Tribolé já há muitos anos, estava agora aqui a tentar fazer as contas de cabeça, mas deve ser à volta de 30 anos, quando entrei em 1984, 30 não é, mas deve ser 35, para o INESC. O entusiasmo e a competência que o professor José Tribolé sempre pôs em tudo aquilo em que se empenhou é inspirador para todos nós. É provavelmente dos mais jovens professores desta sala, se não em idade, mas pelo menos em espírito. E peço desculpa àqueles de vocês que também são jovens em espírito, mas para se baterem com o José Tribolé têm de ter um bocadinho ainda têm de rejuvenescer um bocadinho mais. E, acima de tudo, portanto, o ponto essencial da minha intervenção era agradecer, em nome do Instituto Superior Técnico, as muitas contribuições que o José Tribolé deu a esta escola, deu à Universidade de Lisboa, desejar que, mesmo reformado, jubilado, continue a contribuir para a nossa escola e para as nossas instituições com entusiasmo e com o empenho que sempre tem mostrado, e que, acima de tudo, continue a desfrutar da eterna juventude que sempre o caracterizou por muitos e bons anos. Muito obrigado a todos. O que está aqui são duas serigrafias da Ana Vidigal que foram feitas, encomendadas pelo técnico no seu centésimo aniversário, e que reservamos para os VIPs que vêm cá. Portanto, espero que estejam cá. Bom, de seguida temos um convidado muito especial, que deu-nos algum trabalho, porque a gente tentou manter segredo do professor Tribolé. Não sei se conseguimos, nem se não, para ser uma grande surpresa. E então nós trouxemos a esta cerimónia o orientador do professor Tribolé no MIT, o professor Alan Oppenheim, que vai agora dar umas palavras. Muitos de nós já conhecem o nome Oppenheim dos livros de processamento de sinal que nós todos usamos aqui, e que convidava agora para entrar.
Well, okay, so, by the way, I want you to know that I wore my Portuguese tie. You can't see it from there, but actually it's all fish. And if you look at the other side of it, seriously, there's a little cat someplace, and all there are fish bones. So that's and I was told that fish is the thing in Portugal, and I can tell you that I've had a lot of fish. Well, it's really wonderful for me to be here to honor a really dear friend, a colleague, and a former student, Jose Triboulet. Actually, before I met Jose, I would have referred to him as Jose. And then after I met him, of course, he corrected me, and now I feel very proud of the fact that I can say Jose. So we go back to the 70s, and actually I was on sabbatical in France in 72, 73, and Russ Mercereau, who since became very famous, was a postdoc in my group, and he called me transatlantic, and by the way, back then, making a transatlantic call was a big, big deal. And he said, there's this student in the class who is absolutely extraordinary, and you're just going to have to meet him. And, you know, there are a lot of extraordinary students at MIT. So on a trip back to MIT halfway through the sabbatical, I got to meet Jose, and absolutely it was clear right from the beginning that he was extraordinary, and that was just the beginning of my understanding just how extraordinary he was and is. So I enthusiastically invited him to join my research group, and this is a picture of a little party at my house at the time. Two questions for the audience. One is, can you recognize Jose? The other is, can you recognize me? And the third is, can Jose recognize anybody in that picture? So you can probably pick out a few, probably Monica, probably Ron Crozier, maybe Mike Portnoff, and there are a bunch of others that, you know, it's just something. You look back in these pictures, I'm looking at the picture of me right now and saying, did I really have that much hair? And the mustache, well, yep, I did. And that's the way things move along. Well, so Jose joined my research group and got into working on a problem involving using a nonlinear filtering technique on seismic data, which had become kind of a hot area and topic in signal processing at the time. And this is a picture of, I'm not sure whether I was explaining something to Jose or he was explaining something to me, or we were both confused about something. I can tell you for sure, guaranteed, we were not watching anything on YouTube. Now, that computer, we were very proud of that computer. It's a mini computer. Anybody in here recognize that computer? I do. Jose does. It's a PDP-9. And the PDP-9 was built by Digital Equipment Corporation, and we were very proud to have it. There was something called DEC tape. Very interesting thing that I felt I wanted to do when I was looking over the slides was to sort of do a comparison to today. Now, this is not a comparison to today. This is technology from that time. So the memory speed was 1 microsecond, roughly meaning that the clock was running at that speed, which for that time was pretty extraordinary for a mini computer. What's below that is
a module from a different computer of the time, actually much more powerful than the PDP-9. It was about that size. I have it in my office, that thing, that module. And what it is 2 flip-flops. Seriously, 2 flip-flops. And, you know, you just compare the speed, and, I mean, a transistor was a can about that size, and compare that to the iPhone, where the clock speed on the iPhone is like several gigahertz. And how many of you know how many transistors there are in the computer chip in an iPhone? Anybody know the number? The number blows me away. 8 billion. That's with a B. 8 billion transistors just in the computer chip. So it's really pretty amazing where technology has gone. And when you look back at computers back in the day that Jose was doing his doctoral thesis, what you could accomplish with a computer like that was pretty extraordinary. And Jose wrote a pretty extraordinary doctoral thesis. Here's a picture of the page. I don't know if you notice this. There's something about this. First of all, Jose, this is not a copy of the copy of your thesis that I took out of the wastebasket, okay? How many of you know that story? Well, Isabel will tell you that story. Even though the story isn't true, it's a great story. So you're going to... Sorry about this. Yeah. You're sure? You're absolutely sure. Okay, thank you. Just in time, because when I was looking over my slides, I looked at this, and you notice the bottom line where it says accepted? It's not signed. So I was kind of in a panic yesterday. I called the department. They checked with the library, and yes, the one that was handed in really was signed. So that's quite a relief, because otherwise this whole picture would be a total sham. So it really is true that Jose wrote a doctoral thesis at MIT, turned it in, it was accepted, he got his PhD. Actually, not his PhD, he got the SCD, which is exactly, you have a box you check off. Do you want it to be SCD? Do you want it to be PhD? I chose SCD because my thesis advisor had at the time, and I think Jose did for the same reason, you know. I don't know if Bernardo is here. Is Bernardo here? I have a bit more beard these days. Yeah, well, that's Bernardo down in that picture. And Bernardo's about the same age as my daughter. I don't know if you remember my daughter, Justine. And she's now a commercial airline pilot, and it's really something how sort of life goes on. Now, going back to when I had finished my PhD, and I was talking to my mentor, who was Professor Amar Bose, and I was saying, do I want to do an academic career or not do an academic career? And he said, you know, the wonderful thing, the many wonderful things about an academic career is that you work with a generation of students, and then they work with a generation of students, and then those work with a generation of students, and it ripples on forever. And as a very serious comment, when people ask me, do I believe in the afterlife? I don't in a religious sense, but I believe in the
afterlife that's associated with something like an academic career, and more broadly, the way your values, principles, ethics, etc., impact generation after generation after generation, and that's our afterlife. Okay, well, just to give you a sense of what the afterlife is as it develops for José. This is from the Mathematical Genealogy site, and you can go to that and kind of see the descendancy and generations for lots of people. And here is José's. I don't know if this is actually up to date or not, but if you go to that site and you click on José, then you'll see this page. And then you can click on any of the names and you can see who their descendants are. And you can go back and see pre-descendants, whatever they're called, sort of going back in history. It's a very interesting site. So this is José's academic genealogy site. Okay, now, just to go back to this, and I wish I had a magic marker, I'd walk right up to the screen and sign it as accepted. But we know it's accepted. We know you got your SED. And, you know, there's lots of scandals at lots of universities, so we have to be, very, very careful about that. Now, the thing is that in my research group at MIT, you're not really considered to have gotten your degree until you also participate in a certain ceremony that follows after your thesis defense, assuming you defended your thesis properly. Now, I apologize for this because what it involves is a very ugly tie. I don't know the origin of this tie. I don't know where it came from. We found this tie probably not too long after José got his degree. But part of the tradition has become pretty famous, actually, in our department, is at the celebration after your thesis defense, you have to wear the tie. Now, it just so happens that I have the tie. And José, you're not going to get to keep this tie, but you're going to have to put this tie on right now, and we're going to take a picture of you with the tie. Yeah. Okay. So we're going to have a picture. Now, you don't get to keep it. But there's some incredible DNA that's on that tie, I'll tell you that. And now we have your DNA on the tie. Now, way back when the tie started, there was no such thing as Facebook and Instagram and whatever. Now there is. So who knows how viral this picture is going to go. But now that we have a picture of you with the tie, you can be officially declared to have received and defended your thesis at MIT. And and José, congratulations for such an extraordinary career that you've had. I've watched it, and another wonderful thing about
an academic career is watching your students zoom way past you, and it's always a pleasure to applaud them as they reach these exceptional heights. So again, congratulations, Jose. Professor Oppenheim, this is a token of our appreciation for coming here for this ceremony. What's the translation for serigrafia? Wait, there's nothing in it. No. I'm going to let you, should we take it out? It is modern art. It's a very well-known artist from Portugal. Ah, thank you very much. Thank you. Thank you. So I'd like to announce also that Professor Oppenheim will be giving a talk tomorrow. It's part of the distinguished lecture series of both Instituto Superior Técnico and ANESC-ID. It's first, I think, because this has not been announced yet, because this was supposed to be a surprise, so we cannot announce the distinguished talk. But I would like to invite everyone to be here tomorrow at 11, the same place. And the title of the talk is How I Think About Research. Okay, so you're all invited. And now we'll continue on in Portuguese. E ouvimos do pai científico, agora gostava de convidar a professora Isabel Trancoso a falar sobre os descendentes científicos do professor Tribolino. Caros familiares, colegas, alunos, amigos do professor José Tribolé, caro José, eu estou aqui em representação dos alunos da lista mostrada pelo professor Alan Oppenheim. Muitos foram os que enviaram o seu testemunho por texto ou por vídeo. A mim, como aluna de mestrado e de doutoramento que fez parte da escola, como um enorme privilégio estar aqui pessoalmente. Representa, assim, uma geração de alunos de doutoramento muito gratos pela orientação, pelos desafios, por lhes teres ensinado a apontar bem alto. Uma geração de alunos muito orgulhosos por ter tido a scientific grandfather with the prestige of Professor Alan Oppenheim e, sobretudo, um pai científico que pode ser um personagem controverso. Mas, parafraseando um de nós, o meu colega António, num dos testemunhos, cuja obra é verdadeiramente impressionante, como professor, como investigador, como fundador. Infelizmente, não conheço todos os alunos daquela lista, apenas aqueles que, como eu, fizeram as suas teses na área de processamento digital de sinais, seguindo os passos brilhantes do orientador, cuja própria tese foi publicada em livro. Cumpre-me assim destacar o papel pioneiro de José Tribolé na introdução da lecionação de processamento digital de sinais no Instituto Superior Técnico e em Portugal, tendo lutado contra a ideia de que o processamento digital de sinais se reduz a meras aproximações de cálculo numérico. Hoje em dia, esta área é uma das mais fortes áreas de atividade da escola, com uma grande projeção internacional e só por isso valeria um enorme reconhecimento. Tudo isso para além do papel fundamental na criação do primeiro mestrado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores, o lançamento da licenciatura que hoje em dia é a LEIC e muitas outras contribuições já aqui focadas. Mas o papel pioneiro de José Tribolé em processamento digital de sinais foi muito além da escola e do país. Cabe-me também o privilégio de representar aqui a comunidade científica internacional que partilhou com José Tribolé os anos de ouro dos Bell Labs e reconhece o seu papel pioneiro no processamento da fala. A minha geração, que trabalhava nessa área, estudava pelo camelo. O camelo era o nome que dávamos a um extenso artigo que resumia de uma forma brilhante o estado da arte até à época. Foi lendo a nota de rodapé desse artigo que eu fiquei a saber que um camelo é um cavalo desenhado por um comitê. Comitê esse
ao que o nome de José Tribolé obviamente tinha que estar associado, dado o seu enorme prestígio nesta área. Muitos dos investigadores dos Bell Labs de então, infelizmente, já nos deixaram, como o Jim Flanagan, o Mohan Sondhi. Outros já lutam com sérios problemas de saúde. Mas outros, tais como Bishnu Atal, Rich Cox, quiseram associar-se a esta homenagem e deixaram o seu contributo, realçando o papel pioneiro de José Tribolé num período em que se lançavam as bases da era moderna do processamento digital de sinais. Outros, como Rich Cox, foram ainda mais longe, realçando não só o papel pioneiro na invenção do Adaptive Transform Coder, mas também o papel que José Tribolé teve, se calhar sem saber, na própria vida dele, na sua própria carreira. Eu fui uma das pessoas cuja carreira foi mais influenciada por José Tribolé, não apenas por ter seguido os seus passos nos Bell Labs, para onde ele enviou os seus estudantes de doutoramento e eu mais tarde os meus, mas por me ter passado, literal e figurativamente, um cheque em branco. Literalmente, quando foi preciso tratar de detalhes logísticos da minha instalação nos Estados Unidos, mas figurativamente, quando me mandou em seu lugar para comitês em que se discutia o futuro do processamento da fala a nível mundial. Muito obrigada, professor, pela confiança que sempre demonstrou em mim, por me ter desafiado a voar tão alto, a mim e a todos os outros que estão aqui também, de certeza e com as minhas palavras, por me ter passado um cheque em branco. Obrigada. Temos um último testemunho, um último convidado que tinha uma boa razão para não estar presente e então fez-nos um vídeo que eu ia passar agora. É com enorme alegria que presto homenagem ao meu querido amigo José Tribolé no momento da sua jubilação como professor universitário do técnico. O José Tribolé e eu fomos colegas do primeiro ao quinto ano, mas muito mais do que isso. Grandes amigos, sempre ajudando-nos um ao outro. Eu tive a ocasião de reconhecer as suas enormes qualidades. Qualidades humanas e qualidades como estudante, com uma inteligência, uma argúcia e uma capacidade de inventar absolutamente notáveis e que justificaram o êxito da sua carreira de investigador. Ele fez, aliás, na vida aquilo que eu sonhava fazer quando era aluno, quer no liceu, quer no técnico. Eu também queria ser investigador e professor universitário, mas depois a vida levou-me por outros caminhos, mas tenho, obviamente, muito orgulho em que o meu amigo José Tribolé tenha tido uma tão brilhante carreira como investigador, como professor, e tenha dado um contributo tão importante à vida do país e à vida da comunidade humana no seu conjunto. Este é um momento em que eu desejaria estar aí, infelizmente não posso, mas aqui vai um enorme abraço de amizade e de admiração. A pedido de um conjunto de ex-alunos, vamos passar aqui um conjunto de testemunhos que foram gravados. Portanto, para mim, eu só queria resumir toda esta carreira do Tribolé numa palavra que eu, para mim, acho que a palavra principal é a palavra que melhor define o Tribolé, se tiver de escolher uma, a palavra inovador. Porque não é só o criador de coisas, não é só o empreendedor que cria novos negócios, é também a criação de novas licenciaturas, novos departamentos. E, portanto, é a inovação organizacional, novas estruturas, novos produtos, novos serviços, que eu acho que melhor define o Tribolé. Então o Tribolé é isto, não é? Portanto, é um gajo que, de alguma forma, alterou a vida de toda a gente com quem teve que lidar, e acho que a grande maioria deles alterou para melhor. E, embora o mundo não seja perfeito, mas é personagem único, não é? E vamos ficar com muitas saudades.
prática. Gostava de destacar fundamentalmente dois aspectos. Por um lado, a sua liderança e visão na capacidade de transformação organizacional que se manifestou em várias coisas, nomeadamente na criação do INESC, da criação do Departamento de Engenharia Informática, na criação da licenciatura em Engenharia Informática e vários outros cursos. E por outro lado, o seu grande destaque também como professor dedicado e entusiasta, que foi um exemplo para todos nós, para os colegas e para os alunos. Eu fui um dos primeiros orientandos do Tribolé. E nos primeiros tempos houve assim um período de estudo mútuo, até confiarmos um no outro. A partir daí passámos a ter discussões daquelas de fazer tremer o INESC. E tenho imensas saudades dessas discussões, porque é muito difícil encontrar alguém com quem vale a pena discutir. Foi quem me disse um dia: tens que ir fazer teatro. E fui fazer teatro. Fez-me crescer. Foi o professor que me fez assim crescer, desenvolver as minhas capacidades muito além da investigação. Por tudo isso, o meu profundo agradecimento ao professor Tribolé. O professor Tribolé, como professor e orientador científico, é um desafiador permanente que incuta a necessidade de evoluir, inovar e ultrapassar os obstáculos que vão aparecendo. Muitas vezes, nas reuniões de orientação que tínhamos, me dava orientações que me surpreendiam e nunca lhe confessei isso. Não me lembro de nenhuma que meses e às vezes até anos mais tarde não viessem a fazer todo o sentido. Estão a ver o que é que isto quer dizer a meio de uma aula com centenas de alunos, não é? Que a qualquer momento nós habilitávamos que o professor olhasse e dissesse: olá, João Pombinho, o que é que achas disto, pá? Como podem imaginar, uma cadeira que é baseada em casos de estudo empresariais, para preparação em casa, análise conjunta durante a aula, era algo positivamente fora do formato de uma escola de engenharia. Estamos a falar de há quase 20 anos. E agora, passados mais de 5 anos, há uns dias atrás, após conclusão com sucesso do meu período experimental, assinei o contrato por tempo indeterminado com a Universidade de Madeira, uns dias antes da jubilação do meu pai científico e não só. Já a Madeira é a minha terra natal e, portanto, é para mim muito simbólico e especial a quase coincidência destas duas datas. E, neste momento muito especial, meu caro amigo, professor José Tribolé, gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão por toda a sua paciência, dedicação e ajuda no desenvolvimento da minha carreira e também como pessoa. E para mim, ficará sempre a lembrança do convívio e de tudo o que foste fazendo ao longo dos anos. Felicidades, sabes que o técnico vai ser sempre a tua casa e tu vais ser sempre o símbolo do INESC.
Convidava agora o professor Tribolé para dar a sua última aula. Muito obrigado. Queridos amigos, autoridades académicas, meu caro reitor e amigo de há muitos anos, e o presidente do técnico, o presidente do Departamento de Eletricidade e Informática, todos os colegas, estudantes, funcionários desta escola tão importante que eles são, convidados, minha querida família e amigos. É evidente que para mim é com muito gosto que estou aqui, que participei e vivenciei estes momentos with my old torturer, Professor Oppenheim, and good friend. Eu gostaria de, umas palavras simples de agradecimento, transmitir algo que no fim desta carreira, eu queria dizer que não trocava esta carreira e esta profissão por nada. Por várias razões, a primeira das quais o professor Oppenheim já referiu, é a capacidade de nós nos vermos prolongar no futuro ainda em vida. Vermos os nossos colaboradores, os nossos estudantes, os nossos doutorandos a evoluir, a criarem valor em tempo real. É evidente que alguns deles a gente arrepende-se e achava que devíamos ter morto logo à nascença. Fazemos alguns erros, mas é algo que é uma oportunidade extraordinária, porque é muito difícil nós não vermos a beleza e o valor da vida quando a gente assiste isto ao vivo, não é? A gente a criar valor nas pessoas, através das pessoas, é espetacular. Em segundo lugar, o facto de estarmos numa escola, as escolas em que eu vivi, a quem devo muito, para além de, obviamente, a minha família, os meus pais, os meus irmãos inicialmente, a minha escola de criança, ainda antes de qualquer enquadramento institucional, no polígono de Tancos, onde vivi uma vida espetacular, que pouca gente pode imaginar um miúdo poder viver, no meio de gente da terra, de soldados, brutos numa porta, de sargentos, de oficiais, de cavalos, de carros de combate, e um gajo ali a brincar. Aquilo era tudo meu, é bestial. E em grande liberdade. O Colégio Militar, instituição absolutamente fundamental naquilo que me conformou e consolidou em termos de valores, de prática, disciplina, camaradagem, lealdade, dedicação ao nosso país. O técnico, onde prolongou muita desta formação, associada a um grande rigor de formação de base matemática, científica, depois aplicada no domínio da engenharia, onde tive professores extraordinários, entre eles o professor Abreu Faro e outros a quem devo muito, o professor Figanier, e muitos outros. E depois no MIT, onde pude viver num ambiente ímpar, de pessoas completamente anormais, e passado um bocado estávamos conformados com a nossa normalidade no meio daquela anormalidade toda, e sentimos bem, e haver amizade, camaradagem. Professor Oppenheim did not mention important events that he always organized himself for our group, events in Cape Cod, where we had very nice fish that he would fish and force us to eat, grilled by himself on the beach. And these were very, very important environments for human relations to develop and true friendship.
Depois, mais tarde, a minha ida para os laboratórios Bell, onde pude vivenciar uma verdadeira fábrica de conhecimento, organizada, de um rigor extraordinário, de gente de uma qualidade impressionante, com o famoso Departamento Zero, que era os Prémio Nobel. Não é? E que, digamos, me fez interiorizar o facto é que isto de produzir valor e conhecimento, isto faz-se organizadamente, industrialmente, isto produz-se. Isto é como um chefe, se eu tiver os ingredientes certos, aquilo faz-se, desde que tenha bom material. Não é milagre, não é especial, é preciso ter as coisas certas. E o regresso a Portugal, onde depois voltei ao técnico e pude desfrutar de uma carreira num ambiente, sobretudo, caracterizado por liberdade e responsabilidade. O técnico, a nossa universidade, é um espaço absolutamente privilegiado para as pessoas poderem ser livres e agirem com responsabilidade. E nunca me senti coartado no técnico e nos seus muitos dirigentes. Não são assim tantos o nível top, mas os dirigentes do técnico sempre procuraram ajudar e dar condições para fazer coisas que eles acreditavam que eram bom para o técnico e para o país. E dizer isto de uma organização já é dizer imenso de uma cultura e de uma instituição. E, portanto, isto é para dizer que, ao terminar formalmente esta carreira, nesta jubilação, que, aliás, eu costumo dizer, eu jubilo-me, o técnico rejubila, eu quero dizer que isto foi um privilégio. Quer dizer, sinto-me privilegiado por ter podido desenvolver a minha atividade nestas condições. Portanto, muito do que sucedeu é simplesmente o resultado da gente ter os ingredientes certos, os métodos certos, trabalhar com persistência, não ter medo de errar, porque só errando é que a gente aprende, e eu fartei-me de errar, graças a Deus, e a gente continua a puxar para o lado certo, isto vai andando e construindo, como tem sucedido até agora, nestes longos anos desta nossa escola paradigmática e desta nossa universidade. E muito obrigado a todos pela vossa presença e por tudo que fizeram até aqui, nesta sessão. E como há uma aula, eu agora vou dar uma aula, e vou dar uma aula a sério. Muitos me provocaram a dizer, vais fazer aquelas barracadas do costume, que vais mandar porrada em toda a gente. Não, eu vou considerar esta aula como um testamento intelectual do que eu, ao longo destes anos, tenho vindo a fazer, e algo, sobretudo nestes últimos 20 anos, é algo em que eu acredito profundamente. E tem tudo a ver com o papel e a responsabilidade da engenharia na construção do nosso futuro como sociedade. O título, portanto, eu mandei matéria de estudo, como sabem, é o meu método pedagógico normal, claro que não temos condições aqui para eu estar a fazer perguntas e interação com a assistência, mas a minha ideia é que quem se deu ao trabalho de dar uma olhada por aquilo, é natural que ficassem com algumas dúvidas, ou olhassem com boi para palácio e para aquilo, mas espero que, através desta aula, possam, pelo menos, apanhar alguns dos conceitos fundamentais que eu queria transmitir e que são muito poucos e muito simples. E, por isso, muito difíceis de apreender. Há o título em inglês, mas queria que reparassem nisto, esta palavra aqui, Perspective, a Human-Centered Future. A palavra importante é human. Ou, em português, o papel da engenharia organizacional, uma área nova de engenharia, própria de engenharia. Não tem a ver com gestão. Não é que a gestão não seja muito importante, é uma área disciplinar de engenharia organizacional. Mas é uma nova engenharia que está a emergir, e digo isto com a mesma convicção com que
em 1972, 73, 74, nos workshops muito importantes chamados Arden House Workshops, onde se discutiu o processamento digital de sinais e o mundo todo dizia que nós fazíamos cálculo numérico e nós dizíamos, não, isto é uma coisa nova. E como se veio a provar, é uma coisa tão nova que deu base a toda esta processamento digital, esta transmissão de informação digital que hoje está por todo lado. Eu afirmo que isto é o mesmo. A engenharia nacional é uma área nova de engenharia e que a nossa escola é uma das pioneiras mundiais nesta área e só espero que agarrem o desafio que aqui vou dar e a desenvolvam. Porque é preciso. Ora bem, vamos começar, isto vai ser rápido, assim. Vamos começar por tentar perguntar o que é uma organização. Já agora, internacionalmente, esta área chama-se Enterprise Engineering. Eu, para esta audiência, vou substituir a palavra Enterprise por organização, para que não haja qualquer confusão com qualquer ideologia capitalista e que eu estou aqui a defender, que é preciso ter lucro para os capitalistas. Não, isto não tem nada a ver com isso. Portanto, vamos chamar a organização, está bem? Qualquer, formal, informal, uma família, um clube de futebol, um clube de futebol é um mau exemplo, mas, enfim, a nossa escola, a nossa universidade. Portanto, o que é uma organização? Porque a engenharia lida com a realidade, usando metodologia científica. A primeira coisa é o que é a realidade, qual é o objeto da nossa engenharia. Estamos a olhar isto. Qual é o objeto da engenharia organizacional? As organizações. Então, o que é uma organização? E peço ao professor Bani Costa e a outra malta de gestão, cala a boca agora. Bom, em primeiro lugar, uma organização existe, independente de nós. Age, tem comportamento, interage. Constitui uma entidade que existe no nosso mundo, no mundo de cada um de nós e no nosso mundo coletivo. Portanto, é a mesma coisa do que uma cadeira, do que uma árvore, do que um cão. É algo que existe. Existe no mundo físico e obedece às leis da física e a outras. Só o encarar isto desta maneira já é um bocadinho revolucionário para a maior parte da malta. Porque acham que isto de organizações é tudo os meninos a dançar à volta da fogueira e tal. Numa organização, a realidade física, sociotécnica, dinâmica, é uma realidade física, sociotécnica, dinâmica, que interage continuamente com o seu meio ambiente, transformando e sendo transformado. Portanto, está em constante interação. Não é? Isto são tudo verdades lá para isso. Não estou a dizer nada de novo. Aliás, eu não vou dizer nada de novo desta conferência. O somatório é que é novo. Uma organização é uma realidade construída pelos homens e que tem atributos emergentes, decorrentes das suas propriedades intrínsecas e das suas relações extrínsecas. A organização é feita de quê? A gente quer, engenheiros, a gente quer ter a mão na massa, não é? Deixa-me lá agarrar na organização. A organização é feita de quê? O que é que faz? O que é que ela é? Bom, a organização é constituída por uns elementos ativos, vamos chamar atores, que têm a capacidade autónoma de agirem, quer no mundo exterior, quer no seu interior. Atuando em rede, estão interligados, e em tempo real. Epá, por favor, em toda esta aula perceba o seguinte, tempo real é a palavra-chave. Porque o tempo está sempre a passar, tic, 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 e não para. E, portanto, atuam em rede, em tempo real, e pronto, isto é uma oração, é uma rede de atores. Então, tic, 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 agir. E uma das coisas, como, aliás, em qualquer outra realidade física, a atuação de cada ator empresarial nunca é 100% previsível. Como isto sucede em qualquer área de engenharia. Qualquer dos elementos de qualquer domínio de um sistema, seja elétrico, mecânico, químico, nunca é 100% previsível. Toda a gente sabe isso, não é verdade? O que a organização faz é simplesmente a resultante do que os seus atores fazem, isto é, dos atos que praticam ao longo do tempo. Cá está, uma lá paliçada à tribolé. Isto é trivial. O que a organização faz é o que a malta faz, pá.
Se não formos nós a fazer, quem é que faz? Não há mais nada. Só há os elementos ativos, só há aqueles. É evidente, não é? Pois, mas a questão é que não é mais nem menos que isto. É só isto. O que a organização faz é única e simplesmente o que os seus atores fazem ao longo do tempo, sem parar. Já agora, isto tem descrições matemáticas interessantes. Hein? Portanto, uma organização é uma rede de atores, atuando sobre o seu meio ambiente, produzindo respostas para o meio exterior, em função dos estímulos que recebe. Por outras palavras, uma organização é um sistema dinâmico. Quem é de engenharia já percebeu muito. Quem não é de engenharia, fique pelo menos com a noção que é melhor começar a perceber o que é isto. Um dos maiores dramas que nós temos hoje na nossa vida mundial, e a todos os níveis, e nomeadamente ao nível dos grandes decisores e responsáveis, por exemplo, pelos nossos sistemas políticos e de governação, é que eles não compreendem o que é um sistema. Isto é muito grave. Bem, como se está a ver agora, por exemplo, na questão do ambiente, não é? Portanto, a organização é um sistema dinâmico. Em termos científicos, portanto, obedece à teoria geral de sistemas. A teoria geral de sistemas tem 60 anos de património intelectual. 60 anos, não é? Com várias escolas americanas, russas, francesas, latinas, etc. Todo o corpo científico e tecnológico existente sobre sistemas dinâmicos aplica-se integralmente às organizações. Eu, quando estive estudante no MIT, no mestrado que fui obrigado a tirar, tirei não sei quantas cadeiras. Metade era sobre teoria de sistemas e controle dinâmico. Na altura, um dos objetivos do MIT era controlar foguetões, não sei bem para que fins, talvez nucleares, e rockets para chegar à Lua. Portanto, um tipo tinha sistemas dinâmicos e teoria de controle, para dizer chega, com matemática daquelas arrevesadas que a malta da matemática aqui gosta, coisas realmente assustadoras. E é curioso, porque eu estou a usar isso tudo hoje nas organizações. Não uso a mesma matemática, é os mesmos conceitos. Portanto, hoje no século XXI, nas sociedades desenvolvidas, uma organização é uma entidade biónica, que é constituída por agentes, atores, que têm autonomia e vontade própria e que constituem os nós da rede, que essa rede interliga-os em tempo real. E esses nós, materialmente, são de dois tipos. Uns baseados em tecnologia de carbono, a que normalmente chamamos humanos, e outros baseados em tecnologia de sílica, a que chamamos computadores. Estes são os atores que existem nas organizações. Alguma questão? Portanto, uma organização é uma rede, é uma web, a gente hoje diz uma web semântica, muito importante a palavra, e já vão ver porquê. Porque a linguagem é tudo. É uma web semântica, como agora estou em informática, não é? De servers, de servidores, de carbono e de sílica, que estão a interoperar em tempo real continuamente. E é o que é uma organização. O técnico é uma web de servidores, não é? Que são toda a malta do técnico, que está a fazer coisas. E sem parar. O que é o técnico? É isto. E não é mais que isto. E cada servidor, ainda por cima, atua autónoma e livremente, sob controle do seu sistema operativo próprio, cada um de nós tem um, e que vai executando as apps que lá estão dentro. Portanto, eu tenho as minhas apps, eu agora estou a falar, vocês estão sentados a ouvir, este computador está a projetar, a organização é isto. É uma internet gigante a operar. O que é biónica? É biónica porque porque tem lá a parte eletrónica e a parte biológica, não é? Biónica. Gosto disto. É um nome moderno. Em última análise, a organização como ente biónico coletivo tem persona. Isto é mais discutível. Aqui a malta da filosofia fica muito preocupada, mas entretanto eu, para resolver o problema, fui buscar uma sobrinha minha a doutorar em filosofia, e ela fez uma tese sobre free will
e disse que, sim senhor, há free will e, portanto, isto está tudo certo lá do ponto de vista. Portanto, uma noção, é um ente biónico, é um ente, é uma entidade biónica, que tem persona, que tem consciência de si e tem vontade própria. Isto é um facto da natureza. Eu estou a afirmar isto. Reparem, não é diferente do que eu sou. Reparem, o que é que eu sou? Bem espremidinho, sou 98% de água e banha. Depois ficam umas células que estão interligadas por determinadas webs, umas elétricas, outras bioquímicas, numa certa topologia, e aquilo está a operar. E nenhuma destas células, nenhuma, tem noção de que eu sou. Agarram numa delas e dizem, epá, quem é que tu és? Sai lá. Sou a célula 3 bilhões não sei quê. E depois, isto tudo junto, este sistema dinâmico, de repente diz assim, eu sou o José Tribolé. Chama-se uma propriedade emergente. Que só funciona com esta colaboração. Porque se me separarem numa mesa de autópsia aos pecados, aquilo não dá. Aquilo não funciona. Uma organização é a mesma coisa. Ela toda junta a operar, tem personalidade, tem atuação própria, tem vontade própria, tem consciência de si. Eu gosto muito do Damásio. Ora bem, como entidade física, uma organização constitui-se um domínio específico da engenharia. A engenharia, portanto, permite fazer estudos e desenvolvimentos tecnológicos baseados no método científico, como qualquer outra engenharia. A engenharia organizacional distingue-se, portanto, pelo seu objeto, que são as organizações, e que não são sistemas mecânicos, nem elétricos, nem químicos, nem biológicos. São sistemas organizacionais. Portanto, é uma coisa muito importante, é a gente ir perceber o que é aquilo, não é? E eu acabei de dizer o que é aquilo. É um conjunto de atores, de servidores de carbono e de sílica, interligados em rede, a operar. Cada uma destes nós tem o sistema operativo próprio, com um conjunto de apps. E os gajos estão lá, é a organização a funcionar. Pronto, acabou. É simples. Ora bem, mas eu quero discutir como é que a gente consegue, em termos de engenharia, controlar as organizações, mas isto por causa das coisas políticas, e para não confundir com Politburos e a Coreia do Norte, a linguagem mais normal, a gente diz como é que a gente quer pilotar a organização, no sentido de pilotar o avião. Levanto em Lisboa, vou aterrar em Berlim. Como é que a gente consegue pilotar, dirigir a organização para atingir determinados fins? Isto em engenharia chama-se controle dinâmico. Está bem. Portanto, vou usar a palavra controle dinâmico, ter esclarecido como é que é. Ora, como é que é possível condicionar o comportamento da persona da organização? Como é que conseguimos condicionar, em tempo real, as ações e as interações dos seus atores com um grau de risco e de controle desejável e admissível, porque ninguém consegue fazer tudo 100%, não é? A gente já sabe. Aliás, a malta de controle que está aqui, já há bocado, a Isabel Ribeiro veio ter comigo, deu-me um grande abraço, porque ela é de controle. Tribolete, amiga, cá estamos. Ora bem, na linguagem de engenharia, como eu digo, chama-se controle dinâmico. Nós temos em engenharia, quer dizer, a nossa comunidade científica, temos em engenharia, através da teoria de sistemas e das técnicas de controle dinâmico, temos respostas para este desafio. O desafio de controlar sistemas complexos, um dos quais são organizações. E, digamos, aquilo que há de novo no que eu vos venho trazer é que eu acho que podemos usar toda a artilharia do controle dinâmico nas organizações. Pronto. Onde há pessoas, pois podemos. Isto não significa mecanizar as pessoas. Não sei. É porque as pessoas são servidores de carbono, a gente tem que perceber como é que é o sistema operativo delas e como é que se trabalha com elas. Porque as pessoas não são máquinas. Não são, não. Mas é possível. Bom, e é porque é possível a gente controlar sistemas complexos que nós temos aviões que voam e aterram e que normalmente não caiam, não é? Não só um avião, como muitos aviões. Um sistema aéreo mundial. Milhares de aviões a voar controlados por centenas de torres de controle, com satélites, com não sei o quê. De vez em quando lá cai um, vai-se aprender, perceber o quê. Mas é um sistema sociotécnico, pá.
Aquilo não é máquinas só. Aquilo é máquinas, é pilotos, equipas de pilotagem, é equipas de manutenção, é os controladores de voo. Aquilo nunca mais acaba, pá. Aquilo é uma grande organização onde a malta já provou que pode ter um sistema controlável a um grande nível, muito complexo e em tempo real. Não é nada de novo. A mesma coisa que uma central nuclear, com TGV, com o supermercado Continente a funcionar, com uma Auto-Europa. É igual. Portanto, a ideia base disto tudo é aplicar o controle dinâmico às organizações. A ideia base é que a organização é um sistema complexo, resultante desta interoperacidade em rede, de subsistemas vários, de uma forma recorrente e recursiva. Estas palavras recorrentes e recursivas, aqui é importante porque, e isso que é importante, a contributo da engenharia informática e da ciência da computação e também da engenharia autotécnica, porque os conceitos de recursividade e de recorrência são pensamentos algorítmicos profundos e que não nascem, a gente não nasce ensinado com isto, é preciso perceber a sério o que é que isto quer dizer. Mas percebe-se, hoje sabe-se. Pronto. Portanto, uma organização é um sistema que é um conjunto de subsistemas, que é feito por subsistemas que interagem todos com os outros, é cagando a confusão que isto é. Para a organização conseguir condicionar o seu comportamento, ela tem que ter a capacidade de saber em cada momento em que estado se encontra. Isto é uma coisa muito importante. A organização tem que ter consciência de si. Dizer, o que é que eu sou neste momento? Agora. Não é daqui a 6 meses. É agora. Em que estado estou? Tanto quanto é possível determinar. E para onde é que eu pretendo evoluir? Quer dizer, eu quero ir para onde? E, portanto, eu estou aqui, quero ir para ali, faço uma trajetória e depois tento pilotar o avião para lá. Quando eu digo eu tento pilotar, quer dizer, a organização. Não estou a dizer que é o COO nem o Conselho de Administração. Normalmente esses são os que menos percebem do que está a suceder. Como é que a organização tem capacidade de saber em que estado se encontra num dado instante de tempo? Num dado momento? Num dado contexto? Isto é a questão-chave. Como é que nós conseguimos que uma organização tenha self-awareness, tenha consciência de si, objetivamente? É giro, porque a gente hoje, quando vai a guiar de um lado para o outro, e liga o nosso sistema de navegação, aparece um ecrãzinho, temos o telemóvel ligado, e a gente está ali e vê, olha, estou aqui, olha, há um acidente ali, estou-me a aconselhar. Já está a funcionar, pá! A gente tem isto a funcionar. Estão a ver? Estou a perceber o que eu estou a dizer. A malta tem isto a funcionar por todo lado no mundo. A gente ainda não percebe como é que usa isto tudo para artilhar e melhorar, engenheirar as nossas organizações para um conjunto de objetivos que vamos dizer, nomeadamente, a serem controláveis e responsáveis. Esta capacidade de saber de si só pode existir se a organização estiver dotada de sensores que registram os atos elementares realizados pelos autores em cada instante. Eu só posso registrar os atos realizados pelos autores depois de eles serem realizados, não é antes. Uma coisa é prever, acho que ele vai fazer isto. A outra é o que é que ele fez. Isto é muito importante nesta altura das eleições. Esta capacidade chama-se observabilidade em termos técnicos. Uma organização que não esteja capacitada, por instrumentação adequada, para se auto-observar, não tem capacidade para se controlar. Sem observabilidade, não há controlabilidade. Por isso é que o sistema financeiro mundial, neste momento, desde que, a partir dos anos 90, se começaram a interligar as praças financeiras todas umas às outras, devido à evolução da tecnologia, das redes, da internet e tal, o sistema ficou incontrolável. E está incontrolável. O sistema financeiro mundial está incontrolável. Porquê? Porque não foi desenhado nem tem instrumentação para ser observável em tempo real. De onde? Façam Basileia 1, 2, 3, 24 e 25 e mais todas as certificações e auditorias, que não é controlável. Porque para ser controlável tem que ser engenheirado para ser observável e depois engenheirado para haver atuadores para controlar em tempo real. Isso não está feito.
E é grave. Agora vamos a outra coisa. Temos cá humanos, pá. Ora, é um facto que cada ator, nomeadamente os humanos, mas não só os humanos, como vimos nesta apresentação, quando a Isabel tentou apresentar qualquer coisa, não é? O aparelhinho da Isabel fez o que quis, não é? Portanto, é um facto que cada ator age livremente e com vontade própria. Nunca é possível assegurar 100% a ação que um ator vai fazer, num dado instante, seja de carbono ou de sílica. Isso é um facto, é um facto. Não é um problema, hein? Isto é uma realidade. Como é que se consegue assegurar, então, o comportamento desejável dos atores, dada a sua vontade própria? Grande questão de engenharia. Como é que eu consigo assegurar que faço uma ponte sobre o Tejo e que ela, quando houver terremotos e ao mesmo tempo um furacão, aquilo não cai? A malta de engenharia civil e de estruturas e de mecânica sabe como é que se faz. Nomeadamente uma coisa que, como todos sabem, chama-se o fator de cagaço. Desenha aquilo por uma certa coisa e depois multiplica tudo por 3 ou por 4, porque já agora, pá, não vá o diabo de selas e aguenta. Chama-se redundância. Redundância. Isto é, o princípio da não confiabilidade num único elemento. Aquele elemento é bestial. É pá, mas pode falhar. Então eu tenho que, ou na eletrónica, não é? Quando eu tenho, garantir que um oscilador tem aquela frequência, não é? Eu não ponho só um osciladorzinho, eu ponho uma porrada de coisas à volta, que são 10 vezes aquilo, para garantir que o resultado final dá aquela frequência, muito próxima daquilo. É a mesma coisa. Temos que desenhar as organizações com redundância para terem fiabilidade. E a gente sabe fazer isto em engenharia. Portanto, como é que fazemos isto? Usando o que se chamava, nos anos 60, e eu vou usar essa linguagem, Modern Control Theory. Portanto, vamos usar os mecanismos de feedback e instrumentar as organizações, os cockpits da ação de cada ator, com atuadores, que permitam condicionar as ações futuras desses atuadores, que só fazem o que querem. Portanto, eu tenho é que pôr um cockpit deles, um contexto, para que o que eles querem esteja maximamente alinhado com o que a organização como um todo pretende. É claro que isto também se chama aí... Ao Pedro Afonso, o Pedro Afonso dá umas cerimónias religiosas grandes de motivação, liderança, é isso, essas coisas. Ora bem, isto faz-se de uma forma muito simples. Se o tempo de atraso entre a recolha em tempo real dos dados capturados por sensores, quer dizer, se o tempo de atraso entre eu medir e ver o que sucedeu, interpretar e depois acionar os atuadores para condicionar o comportamento seguinte, se este ciclo for menor que a dinâmica dos comportamentos que eu quero ter, eu consigo controlar em tempo quase real a trajetória comportamental da organização. É assim que um voo funciona, é assim que os foguetões chegaram à Lua. Não se programou a trajetória, fire and forget. Não. Mandou aquilo e foi-se em tempo real, controlando a trajetória, com várias estratégias de controle, a ver se aquilo ia aproximando até chegar mais ou menos ao sítio final. Controle normal. E é o que nós temos que ter. Temos que ter os sensores a medir o que está a passar, a recolher os dados para comparar com a situação que existe e com o que nós queremos ter, e depois atuar os atuadores para ir mexendo as coisas para ver se aquilo vai em direção ao aeroporto onde a gente quer aterrar. Para isto utiliza-se uma coisa que se chama a teoria de Kalman e que eu vou apresentar aqui, versão popular. Os meus estudantes já viram estas figuras há muitos anos. Os meus estudantes já me disseram várias vezes que eu não uso estas figuras, que isto é ridículo. Já fizeram em trabalhos deles figuras muito mais bonitas, mas isto é tudo malta que depois foi tirar o MBA e sabe fazer PowerPoints muito lindos. Mas eu não tirei o MBA. Mas eu vou aplicar, como é que se aplica a teoria de Kalman ao controle dinâmico de uma organização? Em primeiro lugar, vamos reconhecer o que é uma organização. Uma organização é isto tudo que está aqui. Ok? Na parte de cima está a chamada ação direta. Isto parece o IRA irlandês, a ação direta. Há umas entradas e a gente reage, faz umas coisas e, portanto, afeta o mundo exterior nas saídas. Ação direta. E depois há um feedback. Há a malta observar o que sucedeu, refletir e ver como é que vamos a seguir agir.
Todos nós somos assim, não é? Reparem, cada um de nós, eu, por exemplo, neste momento, eu tenho 2 níveis principais no meu sistema, não é? Eu estou a produzir discurso, ao mesmo tempo estou-me a ver aqui como ator perante esta plateia. Eu sou ator e espectador, ao mesmo tempo. Cada um de nós é assim. Portanto, há o ator e há o espectador na organização. Ali dentro representa a organização como um engenheiro deve representar a realidade. A realidade não são aquelas caixinhas bonitas que os gajos dos MBAs mostram. Com as estruturas, tudo muito bonito, tudo arrumadinho. Os princípios, não, isso é tudo muito bonito, mas é para francês ver. Quer dizer, a realidade, então, em Portugal é isto. É um caos, da malta a fazer coisas, não é? E isto está a acontecer. É a vida a acontecer. É vivo, está vivo. E dentro desta realidade, quando a gente vai instrumentar a organização, vai instrumentá-lo com os pontos onde nós podemos medir o que está a suceder em termos de computadores. Vou lá ler se está lá um 0 ou 1 naquele registro, não é bem isto, mas vou ver se o gajo está na sala ou não está na sala, se está a dar aula ou não está a dar aula. E há o estado, e há a parte de controle. Quer dizer, o gajo não está a dar aula, agarra no gajo pelas orelhas e põe o gajo a dar aula, por exemplo. Não é? Pronto. Há variáveis de controle e há variáveis de observação. E sensorizar a organização é isto. É desenhar a organização para ter um conjunto de pontos de observação e um conjunto de pontos de atuação que me permita pilotar a organização. E depois o modelo de Kalman, que é um modelo radicalmente diferente que havia até ao princípio dos anos 60, que era o modelo de controle do Norbert Wiener, do MIT, que recebeu um prémio Nobel, fez coisas muito importantes. O Kalman, que aliás é um tipo curioso, porque o Kalman era estudante do Wiener, e disse que o Wiener era um imbecil e que ele tinha um modelo muito melhor, que era um modelo baseado em máquina de estados, como se chama. E, portanto, não passou no exame de admissão um dos exames de admissão para o MIT, que há muitos, para o doutoramento, não passou não foi o género, foi outra especialidade, e ele foi-se embora, foi para Stanford. Doutorou-se em Stanford, a NASA e tal usou toda esta parte do Kalman para controlar lá as coisas todas, e eu estava no MIT quando ele, pela primeira vez, voltou ao MIT Harvard, onde deu uma aula aos professores da MIT Alva, e vocês deviam ver o que é arrogância. Epá, foi um enxerto à porrada naqueles gajos todos. Uma coisa, pá, que eu nunca esqueci. O Kalman era um bocado imbecil, mas, quer dizer, mesmo assim, aquilo era... Mas o Kalman impressionou-me muito. E o Kalman no feedback, o que é que o Kalman diz assim? Em primeiro lugar, eu vou aproximar a realidade da organização não por um espaço infinito de variáveis, não é? como deriva da análise contínua, mas vou por um espaço discreto. Ora, eu estava muito sensibilizado a estas coisas de espaços discretos e digitalização. Portanto, vou pôr isto como uma máquina de estados, tem um número limitado de estados, e, portanto, e depois o que é que eu faço? Aqui no feedback, vou ter 3 coisas separadas. Tenho o observador, hoje tem nomes mais bonitos, chama-se Data Lake. Data Lake. É onde a gente vai buscar os dados todos que recolha, mete lá para a piscina e diz, pronto, já tenho dados. Mas mete-se o Data Lake. Estes dados depois têm que ter significado para o ser humano. O ser humano tem que perceber o que é que aquilo quer dizer. Eu dizer assim, 24. 24 quê? 24 graus centígrados nesta sala. Ah, bom. Tem que dar contexto. Então, eu tenho aqui uma parte que se chama o modelador. Tenho uma bateria de modelos, um modelo. Há muitos métodos de modelos. Há modelos a priori, a posteriori, neuronais, Markov, sei lá, caraças de modelos de todo lado. Pronto. Mas eu tenho aqui uma bateria de modelos e, portanto, vou agarrar nos dados do observador, meto-os no modelo e fico com informação. Isto é, tem conteúdo semântico. O ser humano consegue compreender o que é aquilo. Ok? E, tipicamente, para alguém que seja... que tenha algum juízo, normalmente, ali no modelador não tem só um modelo, não é? Tem uma porrada de modelos, que estas coisas são complexas e isto varia. E, portanto, mas há um momento que nós temos de dizer assim, a realidade, neste momento, vou defini-la, que é esta. Tenho que escolher um modelo. Portanto, agora a realidade é esta. Porquê? Que eu a seguir, a partir da realidade e dos meus objetivos, vou dizer,
epá, se o sistema está num estado, se eu estou a voar para Berlim, eu estou aqui por cima de Espanha, há uma tempestade ali adiante, não é? E há um motor que me parou, eu vou definir o modelo e vou ter que tomar decisões. E é aqui no controlador que eu tomo decisões. E perante as decisões, vou atuar as variáveis controladas e controláveis. Isto está em ciclo contínuo. Este ciclo pode ser ao ritmo dos megahertz, ao ritmo dos minutos, ao ritmo dos meses, ao ritmo eleitoral, o que vocês queiram. Mas isto é um modelo natural. É um modelo natural. Isto funciona. Portanto, o que nós estamos a dizer é, nós temos vindo aqui, a nossa Escola de Engenharia Empresarial e Engenharia Nacional de Lisboa, há muitos anos que estamos a aplicar o modelo de Kalman às organizações. Muito bem. Será que este modelo se aplica com humanos? Grande questão. Isto aplica-se aos humanos. Bom, repare, como eu disse, o ser humano, cada um de nós estamos constantemente a observar-nos a nós próprios e o meio ambiente. Estamos a fazer scanning com os nossos sensores. Estamos constantemente, a gente não consegue parar, mesmo a dormir. Estamos sempre a fazer o scanning do ambiente e a receber dados com os nossos canais de entrada. Sempre, não para. Depois, depende do nosso estado, se estamos a dormir ou acordados, vamos interpretar os dados para fazer aquilo que nós chamamos a realidade. Agora é esta, quer dizer, é o meu contexto. Estou situado. Eu estou aqui a falar nesta sessão, eu estou a interpretar os dados e agora dou-lhe contexto, significado, situo-me na realidade, na minha realidade, porque não há uma realidade. A realidade é inatingível. Cada um tem a sua realidade. Epá, a malta das ciências sociais, façam o favor de aplaudir, porque isto vindo de um engenheiro, é realmente muito bom. E portanto, a cada um a sua realidade. E, portanto, perante a minha realidade e os meus objetivos, eu a seguir vou atuar como? Através dos meus canais de saída. E todos nós temos as mesmas classes de canais de entrada e saída. Nós temos todos a mesma arquitetura, mais ou menos. Pá. Esta máquina que nós somos é assim. Portanto, o ser humano usa o modelo. Tem o observer. O observer alimenta o modeler. O modeler serve para o ser humano se representar a si próprio, naquele contexto, portanto, identificar o seu eu, o seu self, no contexto dos outros, onde eu estou, a sua mundivisão, e é isto que ele chama de realidade, e eu estar situado na realidade. Em cada momento. Estamos sempre a atualizar isto, sem parar. E depois decidimos face à realidade o que fazemos. E eu defendo que o ser humano é livre, só faz o que quer. Pode estar muito condicionado, mas só faz o que quer. Isto obviamente é muito discutível filosoficamente, não digo que não, mas mesmo muito limitado. Não é? Eu, se quiser, suspendo a respiração, pronto, não faço, pronto, e morro, pronto, não interessa. Ora bem, então como é que vamos aplicar a teoria do controle às organizações com pessoas, que têm pessoas? E agora, isto é o cúmulo dos meus 20 anos de ensino. É muito bonito isto. Portanto, como eu disse, o ser humano tem personalidade própria, é autónomo, tem free will. O controle de cada persona decide face à sua realidade num dado instante os seus objetivos e as ações que vai realizar no momento seguinte. E agora, eis o que eu vou sintetizar. Este boneco é lindo. É lindo. Vamos com calma. Eu gosto de cores. Este boneco explica, está aqui. Aqui estou eu, Zé Trebolé, está a ver? Num certo instante T. Ali o relógio fez tic e estou no futuro. T mais 1. Neste instante, eu estou a observar a realidade, fazer o scanner, a meter a realidade no meu móvel, portanto, a perceber, estou a obter dados, a obter a realidade no meu modelo, estou aqui nesta sala, etc. Depois eu tenho um objetivo, é ver se acaba isto, que eu já estou há muito tempo, e seguidamente vou agir, vou fazer qualquer coisa. E agir significa que eu mudei o estado do mundo. Mudei o meu estado interno, mas mudei o estado do mundo. Fiz qualquer coisa, olha, mudei a posição da cadeira, variei uma variável de estado, mudei de variável de estado, fiz uma ação. E a empresa é o que os servidores de carbono e de sílica
Faça. Estão a perceber a relação? A gente tem que se concentrar no que se faz. Não é no que aquilo que se diz que se faz. Este é um modelo aplicado ao ser humano, isto é óbvio, não é? Isto é fácil. E depois, portanto, uma vez mudado o estado do mundo, o mundo mudou, eu volto a observar. Volto a observar o que eu mudei e o que os outros mudaram. Eu estou constantemente a ver. Isto é a mesma coisa que a gente está a guiar na autoestrada, não é? É isto mesmo. Estão a ver a mim, estou a fazer, estou a ver os outros gajos. É o que eu estou a fazer, a conduzir. E agora, como é que eu faço com a organização? Ora, eu disse que uma organização tem persona. É uma entidade. Toda a personalidade é entidade. Quer dizer, tal como as minhas células todas, em conjunto nesta topologia, fazem eu com persona o indivíduo, eu afirmo que um conjunto de pessoas, numa certa rede de pessoas e outros dispositivos, fazem uma entidade que é, por exemplo, o Instituto Superior Técnico. O Superior Técnico ou o Colégio Militar são. Claro que só são se tiverem atores humanos, se tiverem um conjunto de coisas, mas são. Existem. Têm persona. As instituições são muito importantes. E, portanto, a instituição, a organização, faça a realidade, observa e tal, e decide o que é que vai fazer. Então, como é que é? Isto é mesmo bonito, desculpa. Isto é mesmo bonito. Estão a ver o que eu fiz? Agora tenho a organização aqui à esquerda. Que agora vou-lhe dar persona. Isto é o técnico. O técnico, o que é que está a fazer? Está a observar o mundo. Agora, queridos técnicos, primeira pergunta. Como é que o técnico pode observar o mundo? Quem é que quer responder? Atenção, isto não é um modelo soviético. É muito simples. As únicas entidades capazes de fazerem coisas são os servidores de carbono e de sílica. Só eles é que podem fazer. Portanto, quando diz o técnico que está a observar o mundo, é a malta, os servidores de carbono e de sílica estão a observar o mundo. Está a ver? Quer dizer, toda a gente vai aprender sistemas distribuídos para perceber o que eu estou a dizer. Mas isto é importante. A organização, que é os atores todos a agir, estão a observar o mundo. E depois vão pôr os dados do Data Lake em modelos semânticos com significado. Destes escolhem um que é a realidade naquele momento. Perante os objetivos, vão decidir, a organização decide o que é que vai fazer e a seguir age. Cá está. Clique. Agiu. Quem é que age? Os servidores de carbono e de sílica, é porque não há mais ninguém. E mudou o estado do mundo. E seguidamente, portanto, o que se passa é, há uma interação entre esta figura e esta. Estão a ver? Isto está aí, tic-tic, tic-tic. A organização faz. E a seguir quem é que age? É o servidor. O servidor muda o mundo, depois a organização observa e decide. Isto está sempre... Pronto. Isto é fácil. E mais, é assim que funciona. Ora bem, como é que a engenharia empresarial pode dar capacidade para o controle dinâmico das organizações em tempo real? Eu explico o que é tempo real. Lembram-se daquele avião da Air France que ia no Atlântico do Sul e que de repente caiu, e que andaram todos à rasca, umas horas depois, um dia depois, conseguiram dizer o nome dos pilotos? Okay. Era um avião que pararam os reatores, não sei o que se deu. Os tubos pitou. Hã? Os tubos pitou. Um medidor de velocidade do ar. Sim, houve aí um problema. Ora bem, o que se passa é que nesse avião as turbinas estavam em tempo real a falar com a fábrica, como a maior parte dos aviões hoje tem. Em voo as turbinas estão a falar com a fábrica das turbinas, a dar dados em tempo real. E portanto, com os dados que a fábrica tinha, a fábrica já tinha elementos para saber que ia haver problema. Mas como não estava tudo integrado num cockpit único que mostrasse o estado sistémico e holístico do avião, aquilo tudo não bateu certo. O tempo real é, quando isto sucede, uma turbina para e outra, não é a altura de um gajo dizer, espera aí, qual é o código da contratação pública que eu agora vou fazer uma consulta para escolher uma consultora para vir levantar os processos do avião, já morri.
não é? Tempo real é isto. É eu juntar tudo e depois ter servidores de carbono e de sílica. E os servidores de carbono são muito importantes, porque têm capacidades que os servidores de sílica não têm. São treinados para isso, têm que tomar decisões, muitas vezes, de risco, de intuição. E então, se houver mulheres, é especial, porque elas têm uma intuição extraordinária. E pronto, e conseguir ver se evita o crash. Portanto, como eu estava a dizer, a engenharia organizacional permite capacitar a organização com a instrumentação para suportar o seu modeler e por dotar a empresa do chamado self-awareness. A isto requer uma coisa que se chama cartografia empresarial ou organizacional. O que é que isto é? É o que o infante Dom Henrique fez em Sagres, pá. O infante Dom Henrique escolheu ali um sítio onde estava o sistema operativo dos descobrimentos e reuniu know-how para começar a fazer uns mapas de navegação e depois mandou a malta navegar, não é? Vai lá navegar e vai aprender. Os que sobreviviam vinham e corrigiam o mapa. E um gajo ia atualizando o mapa. Estão a ver em tempo real. É isto. É isto. Como é que é possível hoje governar organizações complexas sem termos cartografia empresarial, pá? Atualizada. Atualizada. É impossível. É tão complexo. Isto é tão rápido. É impossível. Portanto, temos que dotar as organizações desta capacidade de se ver ao espelho através de um instrumento que permita, em qualquer momento, ver a realidade empresarial, a realidade que é a realidade partilhada por todos, que todos interpretam da mesma maneira, quer a estática, que é o momento presente, quer a dinâmica, que são as coisas que estão em projeto, em desenvolvimento. Portanto, é preciso um instrumento que permita extrair múltiplas vistas em tempo real, conforme os contextos de ação dos atores e das missões. Por outras palavras, um Google Earth empresarial. O que a gente quer é um Google Earth empresarial, pá. Eu quero ver os esgotos, vejo. Eu quero ver os museus, vejo. Estão a ver? E aquilo é coerente. Normalmente o esgoto não passa por dentro do andar principal do museu, não é? Há ali qualquer incoerência. Portanto, nestas representações tem que lá estar os atores todos, os recursos, as regras, os atos, os fluxos, os sensores e atuadores. Uma quantidade de coisas. E a malta disse, isso é impossível. Caraças é que é impossível. É preciso engenharia. Não é nada impossível, pá. Eu hoje meto sensores aos bilhões de todo lado, com a internet of everything, tenho meios de comunicação de todo lado. Eles estão-se a meter, aliás. A gente não está a controlar o que se está a fazer, que é diferente. Que é diferente. Portanto, e fundamental, nesta construção da representação do todo sistémico de uma organização, em informática nós temos isto muito claro, é a coerência, a completude e a concisão da representação. Isto é, em cada momento eu tenho que arranjar naquela representação, compilar e não haver bugs. Vocês experimentem fazer isso, por exemplo, olha, por exemplo, a legislação legal portuguesa. Aquilo tem bugs por todo lado, não passa da terceira linha. Está tudo incoerente, incompleto. É um desastre. Não é possível alguém estar legal em Portugal. É impossível. Isto não é uma anedota, é verdade. É impossível. A não ser um gajo que esteja morto. Ora bem, portanto, este simples processo de construir, que isto não é uma coisa que se faça assim, não é agora ir aí uma companhia, olha, venda-me aí um Atlas. Não, isto é um processo que tem que ser feito pelos atores da organização. Porquê? Porque só quem faz é que sabe. Só quem faz as coisas é que sabe o que se faz. Eu não estou a dizer que está bem feito ou mal, isso é outra questão. Mas eu sei que estou a falar aqui. Portanto, se alguém me está a dizer que eu estou a fazer outra coisa, eu sei que é mentira. Eu sei que estou a falar aqui. Portanto, como é que eu posso aceitar uma representação que não captura o que eu sei que está a suceder? Portanto, é preciso levantar isto e ao fazer este processo de uma forma construtiva, nós vamos conhecendo o nosso self, consolidando, tornando-o coerente, detectando inconsistências, melhorando toda a organização. Portanto, já agora, isto que está aqui, o Sistema Operativo da Noção é o título da última tese de doutoramento que eu oriento, de um estudante que está aqui, que foi Eda Lake, que tirou vários mestrados aqui, um no técnico, depois tirou o POSI, é dono de uma cadeia de empresas na Madeira e depois tem interesse em estudar mais. Eu disse, então agora vais explicar o que é o Operating System da organização.
que é distribuído, não é uma coisa central, tipo a Alemanha, não, não, é a Malta. E ele é metido. Mas ela tem o seu sistema operativo. Este sistema operativo recorre a nível sistémico e holístico a instrumentos de governação organizacional. Governação. Governação não tem nada a ver com comando executivo. Governação é a capacidade de tomar conta do todo, do sistema, e manter a sua coerência, a sua completude, a sua consistência. Portanto, isto envolve toda a organização. Todos. Porque eles são a organização. E eles é que conhecem o que se passa na organização. Portanto, nós chamamos isto, a organização hoje precisa de um atlas, e já agora, felizmente, após muitos anos de investigação, mais de 25, há tecnologia portuguesa, que já está no mercado, de um atlas que é do mais avançado que há, okay, que já está a ser usado em algumas grandes organizações em Portugal, e, portanto, que tem a capacidade de ir sendo alimentado e construído para capturar a realidade em muitas dimensões. Muitas dimensões. Estas vistas, através do Atlas, permitem, através de linguagens especializadas, sei lá, por exemplo, a vista dos recursos humanos, a vista financeira, a vista da relação com clientes, a vista da parte do IT. Isso mas tudo coerente. Isto é, tudo isto tem que compilar. Não pode haver bugs. E permite depois fazer simulações importantes para ajudar à decisão, como é evidente. E, portanto, a construção, o simples construir, tentar operar um atlas numa organização, isso em si já é um processo de modernização, se quisermos hoje na palavra moderna, transformação digital em curso. Só o tentar construir o atlas. Portanto, isto é uma coisa de tal maneira importante que isto não pode estar delegado a nenhuma das dimensões da organização, tipo o departamento de organização e métodos, ou a informática, ou a auditoria, não. Isto tem que estar debaixo da responsabilidade ao mais alto nível do CEO ou do presidente da empresa, que tem que pôr o pescocinho no sítio. Aqui está este conceito, que isto tem que estar ao mais alto nível da governação, liderada pessoalmente pelo CEO, que tem que assumir a responsabilidade. Isto é um projeto absolutamente estruturante, e o Atlas está no core do sistema operativo nacional. E agora vou acabar com algo que é realmente o mais fundamental da mensagem que vos quero passar. E que tem a ver com um desafio que é o seguinte, meus amigos, a evolução futura, com as máquinas a progredirem como estão, a meterem-se no nosso meio, em todo lado, nós estamos rodeados de instrumentos, neste momento de sílica e em breve de outras tecnologias, mas que no fundo que fazem coisas parecidas. Nós estamos rodeados numa densificação brutal de equipamentos poderosos, onde deixamos footprints por todos os lados, tem capacidades de raciocínio, decisão, etc. E temos aqui um problema. É que muito em breve a gente tem que dizer assim, quem é que a gente quer que comande isto? Nós, humanidade, ou são as máquinas? Podemos discutir isto do ponto de vista, como por exemplo o professor Arlindo muito bem tem vindo a escrever e a divulgar e a fazer um trabalho notável, não só o professor Arlindo, outros colegas nossos, sobre a inteligência artificial. Podemos discutir isto no domínio estrito da inteligência artificial. E eu estou a dizer que há aqui um domínio muito importante a endereçar. É no domínio da engenharia organizacional. Nós temos que desenhar as organizações de tal maneira que o controle último seja sempre dos humanos. E nós, em engenharia organizacional hoje, pensamos que temos os instrumentos e as teorias e as técnicas para poder endereçar esse desafio. Não tenho uma solução, mas penso que temos o caminho. A parte mais importante desta engenharia organizacional é que nós conseguimos hoje enquadrar com rigor científico e formalização as interações entre os humanos enquanto atores da organização. O conceito de base que está por trás disto é muito simples. Chama-se a transação ontológica elementar. É uma coisa muito simples. Eu não vou mostrar bonecos, vou só explicar o que é, porque é muito simples. É assim, e já agora, a base científica disto está tudo baseado em ciências sociais, nomeadamente uma coisa chamada Speech Act Theory. Há outras que também enriquecem isto, mas esta é de base. Portanto, uma transação ontológica elementar é constituída por seguinte. Há um ator humano que quer algo, solicita algo. Por exemplo, eu estou aqui, vou a uma loja, uma florista, eu quero comprar umas orquídeas bonitas para oferecer à minha mulher para amanhã. E eu chego lá e digo, olha, eu queria umas orquídeas assim, assado, e falo com uma pessoa da loja
que está ali para me atender e que tem autoridade para poder fazer algum compromisso comigo, uma venda. Portanto, eu tenho um request, quero orquídeas dessas coisas. A pessoa está lá e diz tem, não tem, a gente está ali a trocar umas conversações, entramos, não estamos a mudar o mundo, estamos só a conversar, nós nisso portugueses somos bastante bons, conversamos muito e finalmente entendemos. São umas orquídeas deste tipo, a pessoa diz, está bem, eu vou conseguir arranjar as orquídeas, vamos fazer isto nestas condições, então amanhã a que horas? Às 10 horas. Portanto, eu fiz um request e a pessoa fez um promise. Ou não fez, não tem condições de fazer, olha, não posso, tenho que ir por outro lado. Admitamos que fez o request. Pronto, depois a pessoa volta-se para a sua organização, seja ela qual for, e vai arranjar as orquídeas. Ou tem ali guardadas, ou não tem e tem que encomendar para estar lá no dia seguinte, ou vai roubar umas orquídeas ali ao jardim, faz o que quiser. Portanto, os meios tecnológicos que a pessoa usa para conseguir ter as orquídeas na sua posse, isto é, para realizar uma coisa que chamamos um ato de produção elementar. As orquídeas antes não estavam na posse da oração e da pessoa, agora estão. Fez-se um facto, há mudança de estado. Estas orquídeas agora pertencem à oração e estão na posse daquela pessoa. E pronto, portanto, dá-se o ato de produção elementar, independentemente da forma como foi conseguido, não interessa nada. E no dia seguinte, eu chego lá e a pessoa faz o state. Olha, estão aqui as orquídeas. Eu olho para as orquídeas e disse, sim senhora, são estas orquídeas que eu quero, aceito, transação terminada, não. Então eu pedi orquídeas, não sei o quê, deu montas, não é nada disto, não aceito, abortou. Ora bem, isto é algo fundamental. Tudo o que se passa numa organização é uma sequência de transações ontológicas elementares. Algumas das quais feitas connosco próprios, porque nós desempenhamos vários papéis. Portanto, eu no papel de professor Tribolé, posso falar no papel de marido da minha esposa e dizer, diz lá, tu marido está quieto, que tens umas coisas para fazer, portanto vais chegar atrasado a casa e não irrites. Pronto, há uma transação ali. Portanto, há transações internas, mas tudo o que sucede numa organização é a sequência de transações ontológicas elementares e dados de produção elementares. Isto estamos a ir à física elementar da organização. Estamos a ir ao nível físico elementar, que está na base da ação e dos resultados da ação, que são as mudanças de estado. Ora, o que sucede é que cada transação ontológica elementar pode ser modelada como uma simples máquina de estados. Quem não sabe o que é uma máquina de estados, peço desculpa, que também não posso explicar agora, mas a malta toda, as primeiras coisas que ensinei desde que comecei a ensinar como monitor, em 1970, foi sistemas digitais e é isto. Portanto, é uma máquina de estados simples e sabe-se que hoje no máximo conhece-se que pode ter 23 estados possíveis. Portanto, uma transação de um ato de produção pode ser representada numa máquina de estados. O que é bonito é que a representação matemática de qualquer transação nesta máquina de estados pode-se usar uma coisa chamada lógica modal de primeira ordem, com base na matemática simbólica da ciência da computação. E de repente, tará, a gente vai ao baú dos tarados da ciência da computação, tira de lá a artilharia toda e desata a fazer coisas, como por exemplo fazer encadeamento de transações e verificar se aquilo tudo bate certo, como pila é consistente. Isto é, hoje estão construídos computadores ontológicos. Agora, a segunda pessoa no mundo que trabalhou no computador ontológico é um professor nosso, o Sérgio Guerreiro, que eu orientei. E, portanto, eu consigo analisar em tempo real milhares de transações ontológicas elementares que estão em curso. E tudo isto está num nível que não tem nada a ver com a tecnologia, o que é que foi feito, se usou papel e lápis, se usou um supercomputador, nada. Que base de dados usou, não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com a forma como os humanos assumem e cumprem compromissos ou não. O modelo da palavra de honra. Fiz ou não fiz? Cumpri ou não cumpri? Mas nada. É simples. E não fica obscurecido com a IT, a informática. Não tem a ver com isso. Mas fez ou não fez, pá. Ponto. Pronto. E, portanto, esta capacidade de manipular modelos ontológicos organizacionais é feita dinamicamente e como estou a dizer, com instrumentos tecnológicos dos quais temos hoje os computadores ontológicos. E esta parte é muito importante, isto é tudo invariante da tecnologia. Isto é fundamental. Ora bem,
Portanto, a modelação ontológica numa noção captura o essencial do que ela faz, isto é, dos compromissos que ela assume e do facto que os cumpre ou não cumpre. E em que estado é que está a execução da execução do compromisso dentro da organização. Isto é possível analisar em tempo real. Já agora quero dizer que no mundo há algumas organizações que operam sistemas críticos, no meio da Europa, que já estão a usar isto a sério. Não são muitas. Portanto, esta capacidade é absolutamente fundamental para capacitar, por exemplo, a auditoria e controle em tempo real. Hoje fala-se muito de compliance e de não sei quê, mas quando vamos ver aquilo tudo, ela lambê papel. Ela lambê papéis com coisas que foram escritas, muito depois dos factos feitos, só para passar as certificações todas, porque tem puta a ver com a realidade. Só uma organização desenhada sob princípios de ontologia organizacional e dotada de observabilidade e contabilidade adequados é plenamente responsabilizável, através dos seus atores humanos, pela sua atuação na sociedade. Isto é, se nós queremos ter organizações que prestem contas em tempo real sobre atos praticados, nós temos que engenheirá-las para isso. Não acontece por acaso e muito menos não acontece por ação da Assembleia da República. Portanto, nós temos a obrigação de engenheirar as organizações e a sociedade de forma a assegurar a responsabilidade dos atos realizados, que a responsabilidade dos atos realizados é sempre imputável, de forma não repudiável e verificável em tempo útil a atores humanos concretos. Com carinha. Só com recurso à ciência e à engenharia universalal podemos configurar um futuro em que a humanidade tem controle último sobre as máquinas. Isto é, não é aceitável dizer que isto sucedeu porque foi o sistema que fez o software. Isso é inaceitável. Inaceitável. E se nós não tomarmos cuidado, estou a terminar, se nós não desenharmos, nós não fizermos o desenvolvimento do ciclo de vida das organizações, concepção, desenho, implementação, operação, manutenção, etc., evolução, com este tipo de engenharia, que é o mesmo tipo de engenharia que se faz quando se desenha uma refinaria, uma central nuclear, é o mesmo tipo de engenharia, pá. Só que a gente, as organizações, isto é tudo muito soft, e depois dizemos, ninguém sabe quem é que manda, quem é que fez isto, não há responsabilidades, porquê? Porque não estamos a aplicar engenharia a isto, mais nada. Mais nada, não estamos a aplicar o know-how que temos. E com isto termino desafiando a minha escola e a minha universidade a atacar este problema, que é um problema muito sério. Se nós não fazemos isto, dentro de muito poucos anos, temos as máquinas mesmo a controlar a nossa vida. Muito obrigado.
Eu convidava o professor António Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa, a fechar a sessão. Muito boa noite, boa tarde a todos. Isto é eletrónica, hoje também não está bem, não é só informática, está baixinha. Em primeiro lugar, o reitor da Universidade nunca fala nas jubilações e, portanto, quem não resistiu à tentação foi o professor de Instrumentação Eletrónica e professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, que não é do INESC, nem nunca foi, porque toda a gente que aqui esteve ou foi orientada por ti ou era do INESC, de vir agradecer-te em nome da escola tudo aquilo que fizeste pela escola e tudo aquilo que fizeste pelo Sistema Científico Nacional. Eu conheço o José Tribolé há demasiados anos, como todos imaginam, e venho de um setor que não é um setor próximo daquele onde ele estava quando começou a fazer estas coisas. Eu acho que a criação do INESC mudou o Sistema Científico Nacional, como outras coisas mudaram também, mas acho que nós temos uma dívida de gratidão com esse momento. Eu lembro-me de ter... Eu tinha menos de 30 anos, fiz agora umas contas de cabeça e percebi que tu tinhas pouco mais de 30 anos. E convidaram-me por qualquer razão, acharam que eu devia ter jeito para qualquer coisa relacionada com os números ou com uma coisa assim, para ir a uma reunião na altura em que eles preparavam a constituição do INESC. E deu a achar que eles eram malucos, porque era uma impossibilidade absoluta conseguir que a PT, em particular, e que todos aqueles que conseguiram mobilizar fossem capazes de avançar com aquilo que veio a ser o INESC. Portanto, eu aprendi muitas coisas na vida com ele, não pratico, mas algumas das coisas, mas aprendi. Lembro-me de ter ficado estupefacto quando ele me explicou: António, negociação para o orçamento, pedimos 10 vezes mais. Eu ia ficando... Eu confesso que multiplico pelo número superior a 2, mas não... Mas acho um exagero. Durante a vida cruzámos-nos muitas vezes do mesmo lado daquilo. Fundamentalmente, sempre que... Eu acho que se há algo que define o Tribolé foi o seu grande desejo de Portugal mudasse para melhor, o seu empenhamento em criar condições para isso. Acho que isso antes de tudo mais. Depois, a sua criatividade... Eu acho que a vez que a vi definir melhor foi ali pelo pé de Lince, quando ele era ministro, e que a certa altura, não sei em que circunstâncias, ele disse: o Tribolé define-se bem, atrás daquela moita salta sempre um coelho. Eu acho que é verdadeiro, e acho que te devemos muito por aquilo que fizeste e por aquilo que nos deixas. Eu tenho a certeza que ninguém rejubila por te ver pelas costas. Talvez há 20 ou 30 anos isso tivesse acontecido. Mas o tempo deu-te razão e, portanto, aquilo que eu queria dizer era que te agradecemos muito tudo aquilo que fizeste pelo técnico, pela universidade, pelo país, e vir do MIT, já agora uma homenagem ao professor Alan Oppenheim. Eu confesso que sou de uma das muitas gerações de engenheiros eletrotécnicos que estudou processamento de sinal pelos livros dele, e lembro-me de uma vez, há muitos anos, há tantos anos que isto nem parece verdade, alguém diz: o quê? Foi orientado pelo Oppenheim? Nem penses nisso. Afinal, é verdade. Afinal, é verdade. E, portanto, para os que não são da área, o professor Oppenheim é uma figura que... Eu devia, há 40 ou 45 anos, eu li os livros dele. Também fiz umas contas de cabeça e percebi que ele escreveu os livros também muito novo. E, portanto, esta palavra final, só para avisar, eu fui a 4 jubilações nos últimos 8 anos.
e nunca falei, e portanto não esperem que eu possa ir, porque todos os anos se aposentam na universidade de 100 a 150 pessoas, e portanto é mesmo porque é alguém que eu acompanhei a vida toda, que fez parte do meu departamento, depois do outro departamento. Lembro-me de quando criaste o departamento de Engenharia Informática, já deve ter prescrito tudo o que eu fiz na direção do departamento de Engenharia Eletrotécnica, e portanto hoje podemos falar à vontade sobre esse assunto. Confesso que há pouco, quando vi o computador da Isabela não querer andar e tal, e os informáticos todos à volta, estava aqui danadinho por dizer, ainda me lembro do dia em que estávamos a negociar o currículo da Engenharia de Telecomunicações e Informática, e ele estava a explicar, agora estou a falar para os professores, para os catedráticos de Eletrónica, que não conseguia compreender como é que os miúdos podiam sair sem aprender filtros ativos. E ele, obviamente, não há resposta possível, exceto a que ele arranjou, que chamam um engenheiro eletrotécnico, quando for preciso. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Pronto, relembro o convite para o Porto de Honra no átrio do Pavilhão Central. Até já.